Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, a palavra de hoje que eu trouxe para vocês é uma palavra que eu estou fazendo um devocional no livro de Marcos, e aí essa palavra me chamou bastante atenção e eu queria compartilhar com vocês, certo? E o que me fez chamar a atenção dessa palavra, gente? Bom, várias vezes na internet, em livros, resumindo, buscando conhecimento, às vezes você vai assistir algumas palestras e aí os palestrantes ou as pessoas que estão ministrando o conteúdo vão ali e eles dizem bem assim, a expressão 10 passos para o sucesso, 20 passos para o sucesso, 5 segredos. Resumindo, eles fazem essa metodologia para estar ajudando as pessoas, certo? E aí, essa mensagem me chamou a atenção para estar compartilhando a vocês, justamente mais ou menos com essa, digamos assim, metodologia. E aí hoje eu queria trazer aqui para vocês, e assim como eu absorvi para minha vida, eu queria estar deixando aqui para vocês 3 passos, gente. 3 passos para o sucesso. Rafael, e com que base, com que fundamento você acredita que esses 3 passos realmente podem oferecer um sucesso para a gente na nossa aplicação desse passo a passo que você está dizendo? Gente, em primeiro lugar, onde eu busquei a fonte aqui, certo, gente? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não mente. Ao contrário, ela é 100% eficaz. Outra coisa, a palavra de Deus, ela nunca é uma mensagem ultrapassada. Ela é sempre atual. Não importa a quantidade de anos que se passem, ela sempre continuará sendo atual, presente, certo? E outra, gente, que se você for ver, é algo que realmente tem bastante sentido. Basta a gente aplicar, certo? Então vamos lá, gente. Como eu falei, a mensagem de hoje está no livro de Marcos, Novo Testamento, certo, gente? E a leitura de hoje é um pouquinho comprida, certo? Então vamos lá. Vai ser do versículo 14, certo, gente? Vai ser do versículo 14 até o versículo 29. Vamos lá. Vou ler devagar para vocês prestarem atenção. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem, no meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." Então eles trouxeram o menino. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu dele. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu:
essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Gente, essa leitura ela vai do versículo 14 até o 32, mas eu quero parar por aqui, certo? Vamos lá. Gente, quais são os 3 passos aqui do sucesso que eu quero passar para vocês? Quais são os 3 passos que o Senhor, neste momento, está falando que é para a gente tomar para as nossas vidas, aplicar, que com certeza vai produzir bons resultados, excelentes resultados, na verdade. Gente, o primeiro passo está aqui, quando o pai do menino diz assim, no versículo 22, na parte B do versículo, diz bem assim: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus fala, no versículo 23, se podes, tudo é possível àquele que crê. Primeiro passo, gente, que eu quero deixar para vocês: fé. Primeiramente, a Bíblia fala em várias passagens durante o Velho Testamento, o Novo Testamento, a respeito de fé. Inclusive, tem uma passagem que diz que se você tiver fé para dizer a um monte, a uma montanha, vamos dizer assim, que ele saia de um lugar e vá para o outro, se você tiver fé, ele vai fazer isso, a montanha vai fazer isso. A questão é que nós não temos fé suficiente, mas se Deus fala isso, com certeza Deus não vai pagar com a palavra dele, ele não vai pagar como um mentiroso. Se você tiver fé o suficiente, com certeza você vai dizer para uma montanha, mova-se daqui para ali, e ela vai se mover. Agora depende da sua fé. Então, em primeiro lugar, está aqui, gente, fé. E em segundo lugar, está lá no segundo lugar e o terceiro lugar, estão juntos, está lá no versículo 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Gente, aqui estão o segundo e o terceiro passo de sucesso: oração e jejum. Em primeiro lugar, fé, porque tudo que você crê vai se concretizar. E só que tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa de um revestimento maior de poder, ferramentas maior para combater aquela batalha, para enfrentar aquela luta. E quais são essas ferramentas, essas armaduras, esses apetrechos que o Senhor está dizendo que a gente precisa? Oração e jejum. Então, gente, muitas pessoas ficam pensando, e às vezes tendo até uma leve inveja, digamos assim, gente, a gente não pode também estar aqui escondendo. Eu mesmo fiquei olhando para pessoas de sucesso na vida e dizendo: mas meu Senhor, o que é que eu preciso fazer para poder ser uma pessoa de sucesso? Lógico que isso é uma área muito grande, gente. Não existe só você somente ter fé, orar e jejuar e você vai se tornar um excelente empreendedor, uma pessoa famosa. Não, você tem que trabalhar também para isso. Mas, gente, eu lhe garanto, na palavra de Deus, em nome de Jesus, se você crer, orar e jejuar, você poderá ter uma vida extraordinária. Aqui ele cita um exemplo, gente, na cura de uma criança. Ele expulsa um demônio. Mas quantas vezes durante as passagens na Bíblia você viu milagres? Tão somente milagres pela fé e pelas atitudes. Milagres de multiplicação, milagres de prosperidade, milagres de Senhor ressuscitar outras pessoas, de expulsar demônios, de curar enfermidades no corpo da pessoa. Tudo isso a gente passa na nossa atualidade, gente. Prosperidade em relação ao material, prosperidade também em relação à família, à saúde, essas coisas. Libertação espiritual, emocional, libertação de enfermidades, libertação até mesmo demoníacas, gente. Demônios que às vezes as pessoas têm, as pessoas hoje, por estar no mundo moderno, não querem, assumir isso na vida delas, que às vezes o mundo espiritual realmente está ali presente. Às vezes não, sempre está ali presente, na verdade. E ela às vezes não quer reconhecer que aquilo ali é de um demônio que está atuando na vida dela. Certo, gente? E
se você fizer esses passos, você poderá viver uma vida extraordinária, gente. Você pode chegar para um parente seu, para um amigo, para um vizinho que está doente e você ir lá e impor as suas mãos no nome de Jesus. Se você crer, se as outras pessoas ali e a própria pessoa também que está enfermo crer, e se você tiver coberto pela oração, pelo jejum, através da sua atitude, através de outras pessoas que estejam ali próximas de você, com certeza aquilo que vocês pedirem a Deus será executado, será feito na sua vida. Bem assim também para a sua vida financeira. Acredite nisso, gente. Agora, o primeiro passo inicial é crer. Se você não tiver fé, gente, não vai se concretizar as coisas. Mas aí eu digo, Rafael, aí você me diz, Rafael, mas a minha fé é pequena. Gente, o pai do menino aqui, ele diz bem assim no versículo... Cadê? Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, pronto. No versículo 24, o pai do menino diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, gente, Jesus perguntou: tudo que crê é possível. O pai falou da boca para fora: creio. Lógico, se para um milagre acontecer ele precisava verbalizar que crê, que podia crer no que o Senhor fizesse, ele pegou e falou logo: creio. Só que imediatamente também ele veio ao pensamento dele: eu não tenho essa fé suficiente, então eu vou confessar isso ao Senhor. E ele diz: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, ele ainda duvidava. Ele falou a palavra creio, porque ele precisava verbalizar isso para, digamos assim, chamar a atenção do Senhor, de Jesus, para que ele fizesse pelo menino. Mas ao mesmo tempo ele assume: Senhor, faça para me ajudar a vencer a minha incredulidade. Então, gente, é normal às vezes a gente não ter essa fé extraordinária, mas também cabe a nós a reconhecer que a nossa fé está fraca e pedir ao Senhor que nos ajude a vencer todos os dias a nossa incredulidade. Gente, aplique esses 3 passos e você vai ter uma vida extraordinária em todas as áreas: espiritual, financeira, familiar, profissional, todas as áreas da sua vida. Amém? E que através desses 3 passos você também possa abençoar outras vidas. Amém, gente? Deus está com você, o Senhor Jesus está com você, a autoridade está com você. O Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele deu a bênção a nós, ele deu a autoridade para nós fazer as mesmas coisas que ele fazia aqui na terra: curar, expulsar demônios, milagres. A questão é que nós deixamos de crer. Por isso que as coisas muitas vezes não se tornam visível e eficaz na nossa vida. Por quê? Porque a gente não crê. Por que tem pessoas que ainda continuam fazendo milagres? Porque essas poucas pessoas creem. E aí tem a autoridade, tem a bênção de Deus, elas fazem. E aí conseguem ter uma vida fora do comum das outras pessoas. Mas se todo aquele que crê, vai acontecer tudo o que Jesus está falando aqui. Amém? Gente, vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra. Intensifica, meu Deus, no coração e na mente dessas pessoas que estão me ouvindo, que tudo que elas crerem, meu Pai, se elas orarem e também jejuarem, elas colherão frutos extraordinários nesta vida. E que elas poderão também abençoar outras pessoas de maneira extraordinária. Senhor, muitas vezes, assim como eu, essas pessoas também não podem ter aquela fé, meu Deus, que o Senhor espera que a gente tenha. Mas que a cada dia, Senhor, o Senhor nos ajude a vencer a nossa incredulidade. A cada dia o Senhor aumente e renove a nossa fé em Ti. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Guarda-nos e fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por tudo. E aqueles 3 passos também que eu peço para você me ajudar em compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Amém, gente? Deus abençoe.